Força Nossa Chape. Eu disse num artigo que eu publiquei, Força Nossa Chapecoense. Mas, de tanto ouvir essa palavra repetida, eu acho que ela merece ser simplificada. Por isso, Chape. Nossa, porque eu digo, eu sou lá do oeste catarinense também, e eu sou torcedor do time de futebol há muito tempo. Mas o primeiro time catarinense que eu comecei a torcer em 1975 foi com o Figueira, quando fez um sucesso. O maior sucesso até então por um time catarinense. E Nossa Chape porque lá eu sou natural do oeste, e eu digo, o segundo time, que não é porque agora aconteceu isso que aconteceu com eles, que eu passei a denominar assim, eu sempre tive a Chapecoense como o meu segundo time, diria assim, o mais simpático para mim, talvez até mais que o Figueira, mas como o meu Figueira é a minha, torço para ele há bastante tempo, não vou trocar de time, mas a Chapecoense realmente vem de uma cidade que há pouco tempo recebeu o título de capital do oeste catarinense. Que na verdade eu já morei numa cidade que tinha esse título antes da Chapecoense, que era Joaçaba. Joaçaba nasceram meus filhos. E Joaçaba, na época, era considerada a capital do oeste catarinense. Que hoje Joaçaba é conhecida como o meio oeste, porque está praticamente assentada sobre o Rio do Peixe, que divide o estado em duas partes, a parte oestina e a parte lestina, né? A parte leste e a parte oeste. Então, eu quero dizer a todos os que estão, de alguma forma, voltados para os acontecimentos trágicos e, ao mesmo tempo, ressurgentes, ou porque vão produzir uma ressurreição da Chapecoense. Eu digo que um corpo ressuscitado é sempre mais qualificado que um corpo nascido. Então, eu digo, tenho certeza, como eu conheço o pessoal, a população do oeste catarinense, especialmente Chapecó, eles são pessoas determinadas. A Chapecoense não se tornou um time tão importante em pouco tempo porque surgiu em Chapecó, e sim porque em Chapecó tem a população que tem. Eu morava em Joaçaba quando, na época da Revolução, como se diz aí, para conseguir verbas para fazer receber verbas do governo federal, tinha que apresentar um projeto. Então, eu sei que o projeto do estádio Índio Condá foi levado a Brasília por 28 pessoas desse Chapecó. Prefeito, não sei se foi vice também, mas vereadores, empresários e outras autoridades na época. E essas 28 pessoas foram a Brasília e foram de ministério em ministério, especialmente aqueles que poderiam lhe destinar a verba para construir o primeiro estádio do oeste catarinense. Ficaram 28 dias lá e só voltaram com o dinheiro na mão. Isso é determinação, isso é planejar, porque não foram lá e passaram fome lá em Brasília. Tinham que ter levado dinheiro para comprar comida pelo menos e garantir hotel. Então, eu digo, na prática deve ter tido já um planejamento para conquistar a verba para se construir o estádio hoje Índio Condá, que hoje é
fiquei sabendo agora, que é também sede da Chapecoense. E a Chapecoense agora, eu digo assim, que na verdade não morreu. A Chapecoense está passando por um processo de transformação. Porque a nova Chapecoense, eu digo, é como eu disse há pouco, um corpo ressuscitado é sempre mais qualificado que um corpo nascido. Então, se a Chapecoense cresceu muito, evoluiu, especialmente nos últimos anos, quando se criou esse time como representante da cidade de Chapecó, e agora recentemente passou da 4ª divisão da Série D para a Série C e para a Série B e para a Série A, praticamente tudo em pouco tempo. Degrau a degrau, sem perder um. E quando a Chapecoense estava na Série B, eu disse, se algum time catarinense passar da Série B para a Série A este ano, vai ser a Chapecoense. E realmente, se foi mais algum, não me lembro. Mas a Chapecoense foi para a Série A naquele ano. Aí eu já dizia, naquele tempo, que se daqui a pouco um time catarinense for promovido para ser o campeão catarinense, ou chegar a ser campeão catarinense, ou melhor, campeão da Série A, vai ser a Chapecoense. A Chapecoense estava para ser mais que campeão da Série A. Estava para ser campeão da América do Sul, ou da América. Então, evoluiu muito em pouco tempo, por causa da determinação do cerne, da essência daquele povo do oeste catarinense. Por isso eu quero aproveitar esse momento para mandar um grande abraço a todos os chapecoenses e pessoas da região, porque, como se diz, Chapecó tem a cidade principal, mas está cercado de outras tantas cidades que integram a região oeste e que todos, de alguma forma, se sentem também, não apenas torcedores da Chapecoense, mas se sentem integrados a essa região próspera, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista cultural. Então, eu digo que realmente eu quero mandar o meu abraço a todos, especialmente aqueles que choraram ou ainda choram, sofreram ou ainda sofrem, por aquilo que popularmente se chama a perda de um ente querido, a perda de um filho, a perda de um irmão, a perda de alguém que integrava a chácara. E também as outras pessoas, que é a delegação que acompanhava a chácara. A Chapecoense, na verdade, mostrou, inclusive pelo volume de pessoas que estavam indo a Bogotá, a Colômbia, era uma delegação bastante significativa nessa tragédia. Concluíram sua vida 19 jogadores, mas tivemos 21 jornalistas também, pelo que eu sei. Então, os jornalistas representam realmente a presença viva do povo. Porque por mais que às vezes a gente possa criticar um jornalista, mas o jornalista, ele transmite o que se passa segundo sua percepção, o que se passa na sua comunidade, na sua cidade, no seu município, no seu estado, no seu país,
e no seu continente. E hoje podemos dizer que parabéns a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a evolução das pessoas que integram a Chapecoense. Não apenas aquelas que deixaram de viver no corpo físico, mas a todos aqueles que ainda estão presentes, e especialmente a vocês, jogadores que continuam o processo da Chapecoense. Especialmente os jovens, os do sub-20 e outros. Vocês têm no sangue a raça do povo chapecoense. Mesmo aqueles que porventura tenham sido importados de outros lugares, de outros estados, mas chegou em Chapecó, todo mundo recebe a vacina do entusiasmo, da competência, da persistência. Então, quero desejar a todos vocês um futuro brilhante, como se anuncia aí, inclusive com a colaboração de outros times brasileiros e assim por diante. Mas eu quero concluir esse momento dizendo que nós do IPAP Sistema Grisa temos uma forma de ver a vida após a morte do corpo físico de uma forma diferente, inclusive das religiões. Eu digo, eu apoio, eu valorizo, eu digo, eu respeito, quero bem a todas as religiões, porque elas nos apontam realidades que às vezes temos outros grupos sociais que não valorizam tanto. As religiões valorizam, acima de tudo, uma das grandes qualidades do ser humano: ser honesto, respeitar a autoridade. Porque se na religião alguém não respeita o seu Deus, a sua divindade, o Deus, digo, não vai respeitar nada e nem ninguém. Mas, na verdade, eu digo, esse é um dos grandes valores das religiões. Mas eu quero dizer que, no nosso estudo, que inclusive está hoje detalhado no livro Criador Centro e a Nova Espiritualidade, que é meu último livro publicado, lá eu afirmo, está a afirmação clara e a explicação bem detalhada de que nenhuma pessoa morre. O que sobrevive após a morte do corpo físico de alguém não é uma alma mal explicada, aliás, uma alma mal entendida, nem um espírito mal explicado. Eu digo, para mim, o que sobrevive é a pessoa. Já expliquei aqui em outras ocasiões esses detalhes, mas quem quiser mais detalhes, leia o livro Criador Centro e a Nova Espiritualidade. Mas eu quero dizer a vocês, pais, irmãos, familiares, amigos, companheiros e tudo mais, que a pessoa cujo corpo foi destruído na queda do avião, foi o corpo que morreu, não foi a pessoa. A pessoa continua presente neste universo, continua presente ao nosso lado. Recentemente agora eu tive a vivência de uma experiência importante, que foi quando meu irmão, um pouco mais novo do que eu, veio a falecer repentinamente. Então as pessoas diziam, mas não vamos contar para o Pedro. Quando meu filho me telefonou, eu estava viajando para São Paulo, lá para Guararema, e ele me falou comigo, eu estava no aeroporto de Guarulhos. Ele disse, pai, está bem? Eu estou bem, estou ótimo. E eu disse, eu não sabia se eu ia contar agora, mas eu resolvi contar. Pai, lá no Irani, aqui lá em casa está tudo bem, só que no Irani não está tão bem. Disse, por quê? Porque
seu irmão Nelson faleceu. Disse, bem, eu te agradeço a informação. O senhor está bem, pai? Estou ótimo. Porque eu digo, agora tenho um irmão a menos aqui na Terra. Não vou poder vê-lo mais. Não vou poder abraçá-lo mais. Mas agora eu tenho mais um sócio no reino invisível. Mais um companheiro permanente no reino invisível. Ele não pode se mostrar para nós, porque ele está num nível de energia absolutamente distinta da nossa. Mas o Nelson não morreu. O Nelson apenas mudou o modo de viver. E quando eu parar de conversar contigo, aqui no aeroporto mesmo, eu vou bater um papo com o meu irmão e vou já agradecer a ele tudo aquilo que porventura esteja fazendo por nós e pedir para ele cuidar muito bem da sua família e de tudo mais. Porque, eu digo, para mim o tio Nelson não morreu. Então também eu digo a vocês, queridos familiares, amigos e tudo mais relacionados com as pessoas que deixaram de viver no corpo físico e que integraram na Chapecoense, que realmente vocês não perderam ninguém. Vocês têm agora pessoas que podem estar sempre com vocês. Livre do corpo físico, a pessoa está livre dos limites do corpo, tanto livre das necessidades de alimentação, agasalho, moradia e companhia, mas também livre dos limites de espaço e tempo. E agora, eu digo, enquanto eu falo com vocês, eu imagino o time da Chapecoense à minha frente. Porque eles podem estar onde querem estar. E veja, nós, seres humanos, temos essa capacidade, só que às vezes a gente não se dá conta. Você está onde está seu pensamento e onde está sua imaginação. Agora que nós falamos assim, vários de vocês já viajaram para vários lugares com seu pensamento e sua imaginação e sem deixar de ser você, sem perder sua capacidade, sua qualidade de ser humano, de pessoa, de alguém que sempre pode ser ajudado também por essas pessoas que deixaram. Então eu estou convidando agora o time da Chapecoense e todos os seus assessores e comandantes e companhia, para que porventura que deixaram de existir a partir desse avião que caiu, para que permaneçam conosco e nos ajudem sempre, na melhor forma que podem nos ajudar, livres de qualquer embaraço. Então, muito obrigado a todos que me acompanharam no meu raciocínio. Se querem complementar, vai ao ar logo mais um outro vídeo dando continuidade a esse assunto. Obrigado.